Então vamos passar a palavra para Ana Karina. A Ana Karina, ela é do GEOL, né? É o Grupo Espírita Orvalho de Luz. A Ana Karina é advogada, oradora e tem um sorriso super sincero, vocês vão ver. São as características dela. A apresentação dela é essa. Ela é advogada, oradora e sorridente. Que currículo rico, não? Então vamos receber com aquele carinho habitual dessa turma, aconchegante, a nossa oradora que vem aqui nos prestigiar com a sua presença pela primeira vez nessa casa. Ana, o microfone é seu, o espaço é seu, fica à vontade, sinta-se em casa. Obrigada. Olha, gente, não é sorridente mesmo? Olá, gratidão. Olá, tudo bom? Antes de mais nada, é um prazer enorme estar aqui. Não conheciam a Eluz, fiquei encantada. Cheguei cedo, porque eu fiquei com medo de me perder, eu nunca tinha vindo. Aí cheguei aqui, dei uma olhada, falei, que delícia! Fiquei sentada ali um tempo curtindo. É um lugar muito gostoso. E antes de mais nada, eu queria dizer que estou muito feliz de estar aqui para a gente compartilhar um pouco de conhecimento. Dizem que conhecimento tem que ser compartilhado, porque quando a gente compartilha conhecimento, a gente não perde ele. Não é verdade? Quando você compartilha conhecimento, você não perde. Então, o conhecimento é para ser compartilhado. E eu sempre fui muito questionadora. E cheguei lá no GEOL, ateia. Dei um trabalho para o doutor Uraí, para a Márcia. Cheguei lá questionando, que Deus é esse que me explicaram? Punitivo, separa os bons dos maus. Esse inferno, que é uma sentença definitiva. Não me entrava muito na cabeça esse Deus. E muito questionadora, cheguei lá no GEOL e causei, né? E eles, com a maior paciência, me apresentaram um Deus diferente. Um Deus de energia. E me apresentaram uma fé raciocinada. E aí eu me apaixonei por Allan Kardec. Quando ele disse que eu poderia ter uma fé baseada na razão, e não naquela fé cega que as religiões pregam, eu fiquei encantada. Eu falo, eu me arrepio, porque realmente foi uma grande mudança, uma grande transformação na minha vida. E raciocinar sempre faz muito bem para a gente, né? O raciocínio é a nossa linha a ser seguida. E o próprio Allan Kardec, ele é pedagogo, né? Ele era pedagogo. E ele sempre disse que se o espiritismo contrariasse a ciência, que era para a gente ficar com quem? Com a ciência. Olha o tanto que o cara se garantiu nessa, né? Eu falei, esse cara é dos meus. Eu estou no lugar certo agora, né? E eu comecei a estudar o espiritismo, no começo pensando assim, uma hora ele vai contrariar a ciência e eu vou pegar o Allan Kardec, de jeito. E quanto mais eu estudo o espiritismo e acompanhando a ciência, mais eu tenho certeza que a ciência caminha para o espiritismo. É impressionante e me dá uma tranquilidade saber que aquilo que eu acredito realmente acontece. A gente vê a ciência hoje caminhando para algumas questões espirituais e se rendendo a essas questões, é impressionante. E fazer parte de tudo isso é mais emocionante ainda, né? E poder compartilhar, é isso que eu queria compartilhar com vocês. O tema é fenômenos orgânicos e psíquicos da mediunidade. Assim, é um pouco assustador o tema, mas a gente vai tentar fazer assim ele mais simples possível, certo? O que eu gostaria de demonstrar nessa palestra para vocês, basicamente é o seguinte: que a mediunidade, muitas vezes, ela se manifesta de maneira fenomenológica, né? Tipo assim, através de fenômenos, né? A pessoa começa a ver, né? Alguns fenômenos começam a acontecer, televisões ligam, desligam, né? As pessoas começam a ver espíritos.
Essa é a mediunidade que a gente já está acostumado a ver. Muitas pessoas que vêm no centro espírita pela primeira vez, ela vai falar: nossa, será que vai aparecer espírito? Lá no GEOL a gente brinca: você tem medo de espírito? Não, porque aqui aparece de monte. A gente brinca, né? Porque essa é a impressão que as pessoas têm sobre mediunidade, né? E eu, particularmente, tinha uma impressão de que mediunidade era algo sofrido. Eu via o Chico psicografando até a exaustão. Eu falava: rapaz, não quero isso para mim nem na bala. Tá maluco, não serve para isso, não. E é isso. Muitas vezes a mediunidade ela é considerada como fenômeno, né? Você vai começar a ver as coisas e tudo mais. É que a gente estuda e sabe que todos nós somos médiums. Existem aqueles que têm uma mediunidade mais ostensiva, mais clara, né? Mais óbvia, né? Que a pessoa realmente vê, tem previsões do que vai acontecer, enfim. E existe também uma mediunidade menos ostensiva, e é aí que pega. Porque, geralmente, a mediunidade menos ostensiva, ela se manifesta muitas vezes de maneira muito sutil, e tem gente adoecendo com ela. E é isso que o Sérgio Felipe de Oliveira, que é um neurocientista, tem a Unispírito lá em São Paulo, vem estudando e começou a perceber. Lá na Unispírito, ele utiliza de técnicas de espiritualidade aplicadas nos pacientes dele. A maioria dos pacientes com paralisia cerebral. Então, assim, ele tem visto que você associando o tratamento médico com o tratamento espiritual, esses pacientes têm tido grandes mudanças e têm evoluído demais no tratamento. Então, é isso que nós vamos falar. Porque existem fenômenos psíquicos e fenômenos orgânicos da mediunidade. Acontecem coisas no nosso organismo. E às vezes está acontecendo com vocês, aconteceu comigo, e às vezes a gente não se dá conta que isso é mediunidade. Vamos lá. O Código Internacional, existe um Código Internacional de Doenças. Os médicos, as pessoas... Quem que é da área da saúde? Aqui. Levanta a mão bem alta, assim. 1, 2, 3, 4... poucas pessoas. Vocês devem estar se perguntando: o que essa louca dessa advogada vai falar sobre mediunidade, vai falar sobre sintomas, né, físicos da mediunidade? Enfim, eu sou muito curiosa, né? Então, se de repente eu der alguma gafe aí, vocês me ajudam, tá bom? E o Código Internacional de Doenças, ele é conhecido como CID-10. Ele cataloga todas as doenças que a medicina, que a ciência médica já descobriu, certo? E tem uma doença em específico que está catalogada no F44.3, que fala sobre os estados de transe ou possessão por espíritos. É a medicina considerando que existe realmente espírito. Está aqui no CID-10, no Código Internacional de Doenças. Transtornos caracterizados por perda transitória da consciência de sua própria identidade, associada a uma conservação perfeita da consciência do meio ambiente. É isso que está escrito lá, no item F44.3, estados de transe ou possessão por espírito. Então, ele fala aqui, quando existe esse estado de transe ou estado de possessão por espírito, a pessoa... ela tem uma perda transitória da consciência de sua própria identidade. Ela deixa de perceber quem ela realmente é, associada à conservação perfeita da consciência do meio ambiente. Ou seja, a gente, quando participa de uma reunião mediúnica, a minha primeira experiência como médium, foi realmente que eu tinha consciência de que eu estava sentindo várias coisas, mas eu não deixei de saber que eu estava lá no GEOL. Eu, Ana, estava lá no GEOL. Eu tinha plena noção de onde eu estava. Só que eu sentia coisas que não eram minhas. E é exatamente isso que diz aqui. Certo? Então, é considerado um transtorno dissociativo. Sim, tira o indivíduo do controle. Certo? Exclui a esquizofrenia, a toxicomania... porque nestes casos o indivíduo não tem consciência do meio ambiente, certo? No caso do esquizofrênico, porque muitos médiuns já foram considerados esquizofrênicos. A gente recebeu lá no GEOL uma mocinha
que o último lugar que os pais deixaram ela ir, para ver se dava jeito na menina, era no Geol. Se não desse certo no Geol, ela ia para o Bezerra. E o que ela tinha era mediunidade. E o que alguns profissionais que não associam a espiritualidade com o tratamento médico, internam muitos médios por conta disso. Certo? Então, a mediunidade não é esquizofrenia. E aí agora ela ficou tão boa, tão boa, tão boa, que ela foi seguir a vida dela. A gente não teve mais notícias. Eu sigo ela no Face, sei que ela está super bem. Certo? E ela quase foi internada. Com uma mediunidade ostensivíssima. A gente ia buscar ela lá fora, para ela participar, tomar os passes, entender, participar dos estudos, para entender o que estava acontecendo com ela. Então, a gente fica muito feliz quando a gente evita que casos de loucura sejam confundidos com casos de simples mediunidade. Ok? A medicina reconhecendo a existência de espíritos e da mediunidade, né? Porque se existe essa perda transitória da consciência, da sua identidade, né? Nada mais é do que uma manifestação mediúnica. Ok? Então, nós vamos falar de coisas que os cientistas falam também. Eles acreditam na existência do espírito e nós também. Certo? Além do CID-10, tem o Manual de Estatísticas de Desordens Mentais, da Associação Americana de Psiquiatria, que já indica que ver espíritos de pessoas mortas não indica mais alucinação. Olha como vai evoluindo, vai progredindo. Certo? O Tratado de Kaplan e Sadock, que é um dos mais consultados pelos psiquiatras, no capítulo dedicado às personalidades, também distingue as que recebem a atuação dos espíritos das que não recebem essas atuações. E aí, no caso, seriam os doentes propriamente ditos. Olha isso. O manual, que é um dos mais consultados pelos psiquiatras, já sabem que quando se trata de uma manifestação espiritual, quando se trata de uma manifestação do próprio indivíduo. E Jung, né, que é o psiquiatra fundador da psicologia analítica, estudou uma médium, né? A gente sabe que o Jung bateu muito de frente com o Freud, né? E com a psicanálise, né? E ele fundou a psicologia analítica e ele estudou profundamente uma médium que tinha, né, todo o processo mediúnico dessa médium. Ele estudou todas as características que ela tinha, as mudanças de comportamento e, principalmente, o conteúdo das mensagens, né, que essa médium apresentava. Então, ele fez um estudo muito mais aprofundado e completo. Ele se deu ao direito de estudar as questões espirituais. Freud, não. Né? Freud, não. Ok? Vamos seguir. Espiritismo como ciência. O espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Isso está no o que é o espiritismo no preâmbulo. Então, não sou eu que estou dizendo que o espiritismo é ciência. É o Allan Kardec, certo? No livro O que é Espiritismo, no preâmbulo, ele fala: o espiritismo é ciência, que estuda o quê? A natureza, ou seja, do que é composto, a origem, ou seja, da onde vem, e o destino, ou seja, para onde vai os espíritos. Bem como a relação dos espíritos com o mundo corporal. E a relação dos espíritos com o mundo corporal se dá através do quê? Da mediunidade. Certo? Então, isso está no preâmbulo do livro O que é o Espiritismo. Várias pessoas falam que o espiritismo é religião. Eu discordo. O espiritismo tem consequências religiosas muitas vezes porque ele veio... Nós, os espíritas, vieram do catolicismo. Né? Então, eu discordo que o espiritismo é uma religião. Até porque o Kardec falou que era ciência, certo? E é uma filosofia, né? Uma filosofia de vida a ser seguida. Mas eu acho que é o que mais completa a questão do espiritismo é tê-lo como ciência. Pelo menos é o que mais serve para mim, que sou muito racional, questionadora, enfim, já contei a minha história para vocês. Certo? Como o espiritismo ele é ciência... Eu preciso contar para vocês uma coisa que aconteceu com a ciência. Antigamente, quando eu estudava, que eu tenho 36 anos, quando eu estudava uma física chamada física tradicional, que é a física clássica.
Essa física clássica, ela estudava tudo que fazia parte do mundo grande. Do mundo grande é o quê? Aquilo que é visível. Então, eu estudava velocidade, eu estudava deslocamento dos carros. Quem estudava isso em física? Todo mundo estudava isso, né? Tinha o carrinho, você tinha que saber qual que era a velocidade dele, né? A gente estudava as leis de Newton, né? As leis da física, a teoria da relatividade, enfim, a gente estudava todas essas coisas que os cientistas podiam ver, certo? Os carros, a aceleração. Aí começou a surgir de uns tempos para cá uma física chamada física quântica. Alguém já ouviu falar de física quântica aqui? A física quântica na minha época não existia. E aí eu tive que correr atrás do prejuízo. A física quântica, ela veio estudar partículas muito pequenininhas que ficam invisíveis a olho nu. Certo? E aí eles começaram a perceber que as leis que se aplicavam à física clássica não eram bem as leis que se aplicavam à física quântica. Ou seja, as partículas, as coisas grandes, não se comportavam de maneira igual às coisas microscópicas, às coisas pequenas. E isso causou um furor, uma loucura entre os cientistas. Porque eles achavam que as leis eram as mesmas, e na verdade não eram. Aí eles começaram a estudar uma partícula muito pequenininha que tudo que existe é composta por ela, que é chamada de átomo. Todo mundo sabe o que é um átomo? Tudo é formado por átomos. Essa cadeira, essa mesa, tudo que existe, que a gente vê, é formado por átomos, que são partículas minúsculas. Então, essa cadeira tem milhões de átomos. A Ana, então, tem zilhões de átomos, certo? E tudo que é matéria, tudo que a gente pode ver, pegar, tudo isso é composto de átomos. E o átomo é uma coisa microscópica que a física quântica começou a estudar. E aí eles chegaram à conclusão que dentro do átomo tinham partículas menores ainda, chamadas de elétrons, prótons, nêutrons. Você imagina, se o átomo a gente não consegue ver, você imagina as partículas que tem dentro dele. Piorou, né? Está aqui, ó. Esse aqui é o famoso átomo. Ele tem os elétrons e no núcleo dele, ele tem os prótons e os nêutrons. Essas partículas são menores que os átomos. Então, presta atenção, gente. Esse balcão aqui, ele é formado por uma centena de átomos. Certo? Cada átomo desse tem elétrons, prótons e nêutrons. Imagina, um monte de átomos e cada átomo desse tem essas partículas menores ainda, certo? E essas partículas, tanto o átomo quanto os elétrons, os prótons e os nêutrons, eles têm um comportamento completamente diferente. Porque eles são invisíveis e quando eles começaram a estudar o comportamento dessas partículas, eles perceberam que essas partículas tinham um comportamento completamente diferente das leis que a física clássica conhecia. Por exemplo, conforme eles colocavam essas partículas partículas num experimento, na hora que eles colocavam a câmera para observar essa partícula se comportava de uma maneira diferente. Aí, toda vez que eles colocavam a câmera para observar, a partícula se comportava de uma maneira diferente. Então, os cientistas começaram a perceber que parecia que o átomo tinha vida própria. Cada hora ele fazia o que queria. E aí, surgiu um princípio na física quântica que chama princípio da incerteza. Ninguém sabe o que vai acontecer com essa partícula, é ela que decide. Cada hora que o observador olha ela, ela se comporta de uma maneira diferente. Aí o observador olhava ela de novo, ela se comportava de uma maneira diferente. Aí eles falaram, gente, será que o observador tem alguma coisa a ver com o experimento? Porque na hora que eu coloco ele, a partícula se comporta de uma determinada maneira. Na hora que eu tiro ele, a partícula se comporta de outra. E na hora que eu coloco ele de novo, se comporta de outra maneira diferente. Uai! Então, quem está mudando todo o experimento é o observador. E daí derivou um monte de outras coisas, desse princípio da incerteza, né? Derivou se esse princípio se aplica a coisas pequenininhas,
vai se aplicar também a coisas grandes. Porque se os átomos se comportam dessa maneira incerta, quer dizer que as coisas grandes também se comportam da maneira incerta. E aí eles começaram a pensar assim, bom, se de acordo com aquilo que eu observo, as coisas microscópicas se comportam de uma maneira, quer dizer que a minha observação é relevante no mundo, né? O que é que você anda pensando? Que o que você pensa, a física quântica descobriu que você pensa, acontece. Como é que você está observando a sua vida? Todo político brasileiro é corrupto. Não é assim que todo mundo observa? Como é que você acha que vai ser o Brasil? Nós estamos no caminho certo em jogar esse tipo de pensamento coletivo para os nossos políticos? Se a gente descobriu que na física quântica, a maneira como você observa modifica o mundo. Como é que você está em relação à sua saúde? Você tem um projeto de vida ou um projeto de morte? Porque o que você pensa modifica a sua vida. Não sou eu que estou falando. É a ciência, é a tal da física quântica. É ela que vem falar isso para a gente. Percebe? E aí eles começam a estudar sobre vibrações. Tudo tem vibração. Certo? Cada um tem uma vibração, uma frequência. E aí, qual que é a tua frequência? A tua frequência é em AM ou é FM? Você fica naquele som da AM ruim, que eu não entendo nada. Juro que às vezes eu tento escutar AM e eu não entendo nada. Ou você está tocando a FM, uma musiquinha legal, tranquila. Qual que é a sintonia que você vibra? Porque para a física quântica isso faz toda a diferença. Então a física quântica ela veio realmente modificar. Hoje em dia tem florais quânticos. Eles pegam, por exemplo, a camomila. Eles pegam a vibração em hertz da camomila e colocam a vibração no floral. E nós fizemos eu fiz parte de um congresso que teve com a doutora Rosângela Arnett, que é uma médica especialista em medicina quântica, utilizando somente de florais na Associação de Medicina de São José do Rio Preto. E ela provou por A mais B que os florais quânticos entram dentro da célula cancerígena. O que é a célula cancerígena? Ela tem uma informação que a gente sabe que vem do espírito, de se multiplicar desenfreadamente. Ela vai se multiplicando desenfreadamente até formar o tumor. Aí o floral quântico ele entra dentro da célula e fala assim, com a sintonia e vibração correta da célula, e fala assim, você está vibrando desenfreadamente, não é essa a tua vibração correta. A tua vibração correta é essa, calma. E ela mostra por A mais B, diante de vários casos científicos, de cura do câncer, modificando a vibração da célula cancerígena. Sabe quantos médicos tinham lá? 2. É triste a gente ver que os médicos ainda patinam nas questões de medicina quântica. Porque a medicina quântica, ela é uma medicina de saúde, não é uma medicina de doença. O remédio, o próprio nome já diz, ele remedia. E o que remedia não cura. Percebe? Então, eu particularmente falei, mas será que isso aí funciona? Fui lá, comecei a tomar, meus cabelos estavam caindo e as minhas unhas estavam terríveis. Eu comecei a tomar o floral, gente, juro. As minhas unhas estão maravilhosas. Enfim, a gente faz, né? A minha avó estava com problema de joelho e só passando o floral ela voltou a andar. Então, assim, tem várias outras coisas, mas procurem florais quânticos, medicina quântica, porque tudo isso é vibração. Tudo isso é revolução na medicina que vem através do quê? Do espiritismo, daquilo que a gente estuda. Entende? Isso que é o mais legal. Vamos seguir. Aí, a gente começa a pensar na questão dos materialistas, né? Para o materialista, só existe aquilo que é palpável. Certo? Essa cadeira existe porque eu estou pegando ela.
certo? Ela existe, eu estou vendo ela e eu estou pegando ela. Então, Ana, eu só acredito naquilo que eu vejo e naquilo que eu toco. Aí, a física quântica vem e fala assim, então, mas na verdade, quando você toca alguma coisa, o que você sente é uma repulsão de elétrons. A gente volta aqui, ó. O elétron, tá vendo aqui, ó? O elétron da minha mão, quando eu vou dar a mão para alguém, ele repulsa o elétron da outra mão. Por quê? Porque ele tem carga negativa. Então, uma coisa negativa com outra coisa negativa dá repulsão, né? Então, na verdade, quando eu pego na mão de alguém, o que eu sinto é uma repulsão de elétrons. Porque senão a minha mão entraria dentro da mão da pessoa e haveria uma explosão atômica. Os átomos iriam se juntar e iam explodir. Você imagina um abraço que você dá na pessoa e de repente você explode junto com a pessoa? Que sensacional, né? Então, na verdade, a gente conversando com o materialista, a gente fala, então, mas aquilo que você pega, você realmente não pega. Na verdade, o que você está sentindo é uma repulsão. E eu também, não, mas eu também acredito só no que eu vejo. Eu estou olhando essa cadeira aqui. Então, mas na verdade, o que você está vendo é a luz bate na cadeira e reflete. Na verdade, o que você está vendo é um reflexo da cadeira e não a cadeira em si. Aí você fala para o materialista que aquilo que ele acreditava pegar, não dá para pegar, e aquilo que ele acreditava ver, na verdade não dá para ver. E aí você quebra o materialista. Aí o materialista se mata, né? Porque ele fala, meu Deus, até a matéria não existe? E no livro, a gente costuma dizer que o materialista tem que ter muita fé, porque para acreditar numa coisa que não pega e para ver uma coisa que não dá para ver, então tem que ter muita fé, né? E aí, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele fala que os materialistas são também de Deus, porque ao investigarem a estrutura da matéria, vão chegar à conclusão de que ela não existe e perderão o objeto da sua própria convicção. É muito legal isso, né? Porque a gente conversa com materialistas que se acham realmente o dono da razão. Aí você chega e fala assim, você já estudou física quântica? Eu adoro conversar com materialista que é materialista só para causar. Ah, você é materialista só para causar? Certo, mas você sabia que o que você sente é a repulsão de elétrons? Elétrons? O que é elétrons? Falei, então, para ser materialista tem que ter conhecimento de causa. E para ser espírita também, gente. Não dá para a gente acreditar que todo fenômeno, né? A gente tem um amigo nosso lá, o seu Zé Carlos, que ele falou que uma vez ele estava dirigindo e de repente ele começou a ver uma bola de luz. Ele falou, gente, eu nunca tive mediunidade, acho que eu estou virando médium. Aí ele foi no médico e era descolamento de retina. Percebe que o espírita também não pode achar que tudo é espiritual. Se nós estamos encarnados, existe uma grande probabilidade de ser alguma coisa física mesmo, né? Alguma coisa do nosso plano material, certo? Por isso que a gente utiliza sempre da razão, ok? A física quântica e suas teorias, né? Eu já falei da teoria da relatividade. E agora eu vou falar aqui para vocês da teoria das supercordas ou universos paralelos. Nossa, essa teoria é muito legal. Eu não pedi giz. Ah, tem giz aqui. Deixa eu ver se eu consigo me fazer... Posso apagar esses números aqui? Deixa eu ver se eu consigo me fazer entender. Esse plano aqui, a lousa, ele é chamado um plano bidimensional. Bidimensional, Ana? É. A pessoa... Eu vou desenhar um rapazinho aqui. Esse aqui é o João, certo? O João, ele mora no plano bidimensional. Ele tem só noção de altura e de largura, certo? Ele não tem noção de profundidade, porque ele está num plano bidimensional. Ele não tem noção de profundidade, que nem a gente. Certo? Vocês estão vendo tanto que eu estou magrinha? Ah, noção de profundidade, entendeu? Vocês perceberam? Isso é noção de profundidade. Ele que está aqui, ele só tem duas noções, a de altura dele e a de largura dele. Ele não tem noção de profundidade. Ele está no plano bidimensional. Eu, Ana e todos nós, a gente já deu um progresso maior, a gente está no plano tridimensional. Nós temos noção de altura, de largura e de profundidade. Então, quer dizer que nós estamos num plano mais evoluído que o dele. Ele no bi e nós no tri. Eu vou mexer com esse cara aqui, tá? Então, aí eu vou tentar me comunicar com ele, que está num plano menor que o nosso. Aí, vou lá.
Oi. Certo? Aí eu vou cutucar ele aqui no rosto, eu vou fazer um borrão, porque o que ele está vendo é só essa parte do meu dedo. Ele não consegue ver a minha unha linda por conta dos florais quânticos, ele não consegue ver que o meu dedo é fino, que a minha mão é comprida, porque ele não tem noção de profundidade. A única coisa que ele consegue ver é eu fazendo um borrão aqui. Posso fazer um borrão aqui, oi, oi. Ele vai achar que eu, Ana, sou esse borrão, porque é a única coisa que ele consegue perceber. Certo? Então, aí o que acontece? O João, ele consegue ter menos sentidos do que eu, que estou num plano a mais que o dele, no tridimensional. E aí, a física já catalogou 11 dimensões, 11 planos diferentes do nosso. Né? Planos ou dimensões. Então, se nós estamos no tridimensional, tem o plano quadridimensional, até a 5ª dimensão, a 6ª, a 7ª, a 8ª, a 9ª, a 10ª e a 11ª. Me parece que já tem mais, certo? Mais dimensões. E cada dimensão que existe, a gente vai tendo mais sentidos, porque a gente tem o olfato, o paladar, o tato, a audição e a visão. Nós que estamos na 3ª dimensão. Quando nós formos para a 4ª dimensão, nós vamos ter outros, certo? Outros instintos, outros sentidos. Por exemplo, o instinto, né? O instinto não, a intuição. Então, são coisas que vão progredindo conforme a gente vai passando por outros planos. Então, quando eu converso com algumas pessoas que falam assim, olha, eu só acredito que existe vida depois da morte se a pessoa que morreu vier sentar aqui e falar, oi, tudo bem? Estou bem, está tudo certo, né? Aí eu falei, isso é impossível. Porque a pessoa, quando ela desencarna, ela vai para outro plano, para outra dimensão. E a mesma dificuldade que eu tenho para me comunicar com o João, é a dificuldade, muitas vezes, que o Espírito tem para se comunicar com a gente. As próprias materializações, elas não são perfeitas. Vocês já estudaram um fluido chamado ectoplasma, que é um livro onde o Chico participa de manifestações de efeitos físicos, e não existe assim a perfeição dos olhos, né? Existe mais a silhueta do espírito materializado, mas não dá para ver detalhes. Por quê? Porque o espírito está em outra dimensão. Existe uma figura que é divulgada na internet, que é uma figura quadridimensional. Uma imagem em 4 dimensões. É difícil ver. Não dá para a gente compreender direito. Entende? Por quê? Porque está numa dimensão a mais que a nossa. É a única figura que tem quadridimensional. Certo? Percebe? Por quê? Porque a mesma dificuldade que o João tem de se comunicar comigo é a dificuldade, muitas vezes, que o Espírito tem de se comunicar com a gente. Certo? Por quê? Porque eles estão numa dimensão a mais. E a física já catalogou 11 dimensões diferentes. Imagina, quando a gente chegar na 11ª, uau, a gente vai estar simplesmente espírito de luz, né? Espírito de luz. Certo? Então, é a física quântica comprovando algumas teorias espíritas. O André Luiz, o tanto que ele fala nos livros, né, em toda a coletânea, sobre questões que muitas vezes para a gente era muito difícil, e ainda existem muitas questões difíceis para a gente compreender, mas conforme a gente vai vendo a ciência progredindo, a gente vai vendo que as coisas vão casando, né, e as coisas vão acontecendo. Se eu tirar o João daqui, colocar ele aqui, ele vai falar, nossa, desencarnei. Né? Olha quanta gente aqui. É exatamente isso que acontece. Gente, vocês percebem que eu não estou tocando em assunto de livro dos espíritos, né? Estou tocando só no assunto científico, porque vocês já conhecem a questão espiritual. Vocês vêm no centro. Percebe como é isso? Né? Conforme a gente vai estudando, a gente vai vendo que as coisas vão simplesmente se encaixando. Ok? Então, essa é uma da teoria, né, das supercordas ou universos paralelos. E aí nós vamos entrar na questão da mediunidade. Deixa eu só tomar uma água aqui. Bom, o cara da mediunidade é chamado glândula pineal, né? O que é a glândula pineal? A glândula pineal, ela é uma glândula
que mora dentro da nossa cabeça, bem aqui, ó. Se você fizer, colocar uma linha reta aqui e aqui, na hora que elas se encontrarem, é exatamente onde está a tua glândula pineal. Alguns hinduístas falam do terceiro olho, né? Que eles já sabiam, já tinham conhecimento a respeito da potencialidade da glândula pineal. Mas, de fato, é que todos nós temos glândula pineal. E ela mora bem no meio da nossa cabeça, certo? Bem no meio do nosso cérebro. Ó, a glândula pineal tá exatamente aqui. Você traçar aqui uma linha aqui e aqui, tá vendo? Bem no terceiro olho aqui, ó. Certo? Ela mora lá dentro. Ela tem o tamanho de um caroço de azeitona, ela é pequenininha. Certo? De uma potência absurda. Ela é considerada como a nossa antena para o mundo espiritual. É ela que vai captar essas vibrações que vêm das outras dimensões, dos outros planos. É a nossa pineal. Ela tem 3 funções, a pineal, a glândula. Endócrina, porque ela é uma glândula, e ela produz hormônios. Certo? Ela tem muita ligação com a lua, ela que direciona os nossos ciclos menstruais. Certo? Por que a serenata é feita à noite e não de dia? Quem já fez serenata para a esposa? Que antigamente tinha demais. Meu pai já fez um monte de serenata para minha mãe. Quem já fez serenata para a esposa aqui? Por que vocês faziam à noite e não de dia? Me conta. Porque de dia você trabalhava, à noite era o único horário que tinha, né? É porque à noite a sexualidade está mais aflorada por uma questão mesmo de hormônios. Né? Por que geralmente as paqueras acontecem de noite? Porque é onde realmente os hormônios estão mais aflorados. É uma questão mesmo de hormônios. Então, ela tem essa função endócrina, ela tem essa função sensorial, que é exatamente de captar essas ondas eletromagnéticas que vêm dos outros planos espirituais, certo? Dos espíritos já desencarnados. E ela tem uma função cronológica, ela é o nosso relógio, que sabe quando nós estamos no estado de vigília, que é o Sol, e quando ela está no estado de sono, que é a Lua. Certo? Ela que comanda isso. Existe um estudo que está sendo feito com relação a alguns desarranjos da glândula pineal no horário de verão. Por quê? Porque a gente tem que ajustar esse relógio biológico. E existem estudos falando que pode haver um certo descompasso na mediunidade. Por quê? Porque atinge diretamente a glândula pineal. São estudos, tá bom? Ouvi falar, não cheguei a estudar sobre isso. Mas a gente pode conversar outra vez a respeito. Ela é diferente em cada pessoa, tá vendo? Essa aqui é um corte de uma glândula pineal. Ó, ela é comprida. Essa aqui já é outro corte, tá vendo? Ela é mais oval. Então, se eu pegar o cérebro de cada um de vocês, abrir e mostrar, eu vou falar, olha aqui, essa aqui é redonda, essa aqui é mais oval, essa aqui é maior, essa aqui é menor, essa aqui, olha, é achatada, certo? Cada glândula pineal de cada um de nós é diferente uma da outra. E isso é um indício de que é um órgão que está em progresso, em evolução, certo? É que nem o nosso córtex frontal, que é o responsável pelo nosso raciocínio. O córtex frontal, que é o que faz a gente raciocinar, é uma parte nova do cérebro, porque antigamente a gente era tudo instinto, né? Se entrasse um leão aqui, o que a gente ia fazer? A gente ia sair correndo, é o nosso instinto de sobrevivência, certo? Agora, por quê? Porque a gente vivia na selva, né? A gente tinha que realmente estar com o instinto em dia, porque senão a gente morria, era uma questão de sobrevivência. Hoje em dia, nós vivemos numa sociedade onde existem leis, onde existem normas, né? Regras a serem seguidas. Então, às vezes, a gente vai deixando o nosso cérebro reptiliano, que é esse cérebro instintivo, que é aquele cérebro mais antigo, de lado, usando menos os instintos e utilizando mais do raciocínio. Então, o córtex frontal também é diferente em cada pessoa. Se eu fizer um corte, o córtex frontal da gente vai ser um diferente do outro. Por quê? Porque são órgãos que estão em progresso, em evolução, estão em crescimento. Porque nós vamos, a partir de um tempo, ser mais razão do que instinto. Certo? É a lei de progresso, gente. É a lei de evolução, é a lei de progresso. Mesmo você não querendo, você vai progredir.
A sua pineal vai progredir, o seu córtex frontal, que vai ser responsável pelo seu raciocínio, vai progredir, você vai raciocinar mais, querendo ou não, porque a lei é de progresso, é para frente. Isso é misericórdia divina, certo? Dentro da pineal existem os cristais de apatita. Então, se eu pegar a pineal e cortar ela no meio, tem vários cristalzinhos de apatita. Esses cristais, tá vendo? São pequenininhos aqui, tá vendo? Certo? Ela é cheia de cristais de apatita. Se a gente pegar uma radiografia, alguém já fez tomografia computadorizada? Quem já fez tomografia? Eu já fiz. Vocês pegarem a tomografia de vocês, vocês vão ver a pineal de vocês. Ou não. Como assim, Ana? Todo mundo tem pineal, então tem que ver. Só que existem algumas pineais que têm muitos cristais de apatita e na tomografia ela parece brilhosa, que bonita, vibrante. E existem algumas glândulas pineais que têm pouco cristal de apatita e aí ela parece opaca, quase imperceptível. E a quantidade de cristais de apatita dentro da glândula pineal faz toda a diferença no que diz respeito à mediunidade. Estudos disseram que a glândula pineal com bastante cristal de apatita acaba desenvolvendo, o médium que tem essa glândula pineal com bastante cristal de apatita, acaba desenvolvendo uma mediunidade de incorporação. E as glândulas pineais que têm pouco cristal de apatita, acaba desenvolvendo uma mediunidade de desdobramento. Vocês sabem qual a diferença da mediunidade de incorporação e a de desdobramento? Vamos lá. Pineal com pouco cristal de apatita. Mediunidade de desdobramento. O que acontece? Alguém já dormiu e, de repente, assim, teve aquele sonho super real que se encontrou com uma pessoa? Fala, eu tenho certeza que eu encontrei com essa pessoa. Nossa, lembro detalhes. Né? Isso é uma mediunidade de desdobramento. O seu espírito sai do corpo, ligado através do cordão prateado, sai do corpo e vai andar por aí. Vai aprender, porque quem precisa descansar é o corpo. O espírito não precisa descansar. O espírito precisa aprender. Por isso que quando a gente vai dormir, é importante você fazer, a gente costuma falar, a limpeza não só do corpo, mas da mente. Porque a gente toma banho, escova os dentes, né? Vai deitar cheirosinho. E aí esquece de fazer a limpeza da mente. Para quando o nosso espírito se desligar, ir para locais onde realmente vai haver aprendizado. Porque se de repente você ficar muito ligado às questões materiais, muitas vezes você não vai ter um sono reparador e o teu espírito não vai conseguir se desligar do problema. E ele vai ficar nisso. Por isso que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de sono. Então, por exemplo, os desequilíbrios da mediunidade de desdobramento geralmente se dá com distúrbios de sono. Sonambulismo, terror noturno, contraturas musculares. Sabe quando você dorme, de repente você já viu a pessoa dormir? Gente, é muito comum. Pessoas dormindo, de repente ela acorda com a própria contratura muscular, não é? Vocês já viram isso? Eu já vi muito isso. Né? Que às vezes acaba até acordando você do lado. Agitação, bruxismo. Então, são todos sintomas que, como o seu espírito está se desdobrando, certo? Você tem todas essas sensações de tumulto na hora do sono. Não é um sono reparador. Entende? Então, esses distúrbios da mediunidade de desdobramento, ela acontece geralmente no sono. E os sintomas clínicos? Geralmente oscila entre depressão e ansiedade e fobias. E há um incremento na atividade digestiva. Certo? A pessoa começa a ir muito no banheiro, tanto fazer xixi quanto fazer cocô. Certo? Há um incremento, ele acaba funcionando mais do que o normal. E oscila entre depressão e ansiedade. Então, a pessoa que, ao mesmo tempo, está tranquila e, de repente, vai da euforia à depressão. Certo? Por quê? Porque ela capta essas informações do plano espiritual. Certo? E ela não consegue identificar de onde vem isso, porque ela acha que isso não faz parte da mediunidade. Então, a pessoa dorme, ela entra em contato com outros espíritos, tem essa informação, não se dá conta disso e várias coisas começam a acontecer com ela, principalmente nas questões psíquicas e orgânicas. Certo? Porque muitas vezes não sabe nem o que é de mediunidade de desdobramento, muito menos quais os desdobramentos físicos, clínicos que pode acontecer.
Então, o Sérgio Felipe de Oliveira, ele anda catalogando essas impressões que ele tem através dos estudos que ele faz. E, geralmente, eles são médiuns de efeitos físicos, certo? De cura e de materialização. Ok? Então, essa foi o que ele conseguiu catalogar. Já a pineal com muito cristal de apatita é a mediunidade de incorporação, que é a mediunidade que a gente mais conhece, né? Que é a psicografia, a psicofonia. Essas são mediunidades de incorporação. O que acontece? Como tem muito cristal de apatita, a informação do campo eletromagnético que vem das outras dimensões é captado pela pineal. Aí a informação bate nos cristais de apatita, porque tem bastante, e aí a gente acaba sequestrando isso, certo? Pega essa informação para a gente. Aí o que acontece? Essa informação que a gente captou, que a pineal captou, ela deveria, se a pessoa tem conhecimento sobre mediunidade, ela deveria fazer o quê? Ela deveria levar essa informação para o córtex frontal, que é o responsável pelo raciocínio. Por quê? Quando eu comecei a trabalhar com mediunidade, eu sentia muita mudança de comportamento em mim, do nada. Me dava taquicardia, de repente eu mudava de humor, ficava agressiva. Porque eu captava, a minha pineal captava a informação, mas eu, como não tinha como raciocinar, eu achava que isso era meu. Entendeu? Porque aí eu tinha um distúrbio de agressividade, eu tinha uma irritabilidade que as pessoas falavam, bom dia, Ana, só se for para você. Entendeu? E a gente não sabia por quê. E acontece com muitos médiuns. Então, a mediunidade de incorporação, os desequilíbrios são de ordem instintiva. Geralmente se dá na fome, a pessoa tem excesso ou falta de apetite, sexualidade, muitas vezes com dificuldade de formar vínculo com a pessoa, sono, não consegue ter um sono reparador, e agressividade, irritabilidade, etc. Sintomas clínicos, aumento da frequência cardíaca, ataque cardíaco, pressão alta, diminuição do funcionamento do aparelho digestivo, aí o aparelho digestivo fica preguiçoso, aumento do fluxo renal, pedras nos rins, aumento do fluxo sanguíneo na cabeça, cefaleia e diminuição da circulação periférica, né, que a pessoa tem problema circulatório. Isso são sintomas clínicos. Muitas vezes potencializados por uma mediunidade mal trabalhada, ou ignorada muitas vezes por nós. Certo? Então, deixa eu tentar deixar a questão aqui com vocês desenhando. Então, vamos lá. O plano espiritual, ele manda a informação através da nossa... uma informação que é captada pela nossa pineal. Certo? Aí, da pineal, a informação vai para uma outra parte do cérebro chamada tálamo. O tálamo é como se fosse uma secretária eletrônica. Ela armazena as informações. E a informação fica aqui. Se eu sou uma médium que não tem o menor conhecimento sobre mediunidade, essa informação, ela vai para uma parte do cérebro. Ela vai para uma parte do cérebro chamada hipotálamo. Hipotálamo. O hipotálamo, ele é responsável pelos instintos. É uma parte do cérebro bem antiga que a gente tem, certo? Daquela época que a gente vivia na época das cavernas. E aí o que acontece? É aqui que dá os distúrbios de sono, de agressividade, de fome. Certo? Por quê? Porque é tudo instintivo. Então, muitos médiuns que a gente recebia lá no GEOL, geralmente tinham distúrbios de sono, de sexualidade, de agressividade, de fome. Por quê? Porque estavam com uma mediunidade descompensada. E nem se davam conta disso. Certo? Agora, se esse médium sabe, desenvolve um trabalho mediúnico, estuda e sabe o que está acontecendo com ele, essa informação não vai para o hipotálamo. Não vai acontecer isso. Vai para onde? Vai para o córtex frontal, que é o responsável pelo raciocínio. Certo? Por exemplo, sabia que um papagaio tem glândula pineal?
papagaio recebe informações do plano espiritual. Ele consegue raciocinar sobre isso? Porque ele não tem córtex frontal evoluído para isso. Agora a gente tem. A gente tem as informações que o livro dos espíritos nos passa, que o livro dos médiuns, toda a doutrina espírita, a nosso dispor, a nosso bel prazer para ser estudado, para a gente poder raciocinar sobre todas essas manifestações mediúnicas. E a razão é para a gente cada vez mais utilizar o nosso córtex frontal. Vocês já viram alguns protótipos de alienígenas, de ETs? Ele tem essa parte bem grande, né? Por quê? Porque eles já desenvolveram o córtex frontal. Entende? Então, é isso que é a proposta. Vamos jogar isso para o córtex frontal, para a gente raciocinar. Aí, depois que eu parei e pensei, hoje, eu ainda patino um pouco, não patino bem ainda, com relação ao que eu sinto. Às vezes, eu chego num local e começa a me dar taquicardia. Aí eu falo, peraí, eu tive alteração de pressão, aconteceu taquicardia numa outra oportunidade ou foi só aqui? Está vendo eu raciocinando? Eu jogando a informação que a pineal captou para o meu córtex frontal. Pô, não, eu estava bem, foi eu chegar aqui ou eu conversar com essa pessoa, eu fiquei mal. Ah, tá. Ou senão você escuta vozes, né? Ô, Ana, larga a mão de ser burra. Ô, Ana, por que você não se mata? É terceira pessoa falando comigo. Se fosse eu falando comigo mesma, eu ia falar, ai, como eu sou burra. Ai, gente, eu vou me matar. Tá vendo como tem uma diferença de pronome aqui? Dado com as vozes que vocês escutam. Muitas vezes não são vozes, não é uma voz sua. Então, são algumas técnicas que a gente precisa raciocinar, porque o Espiritismo é fé raciocinada. O raciocínio é a base de tudo. Percebe? Só para finalizar agora, se há alteração no pensamento, vai haver alteração no cérebro, e se há alteração no cérebro, vai haver alteração no organismo. E muitas vezes a gente volta a falar que a mediunidade mal desenvolvida, ela gera não só problemas psicológicos, não só problemas espirituais, mas problemas físicos. Aumento de pressão arterial, a pessoa potencializa tanta energia que ela é cheia de cisto. É cisto no rim, cisto na mama, é cisto para tudo quanto é lugar, é energia potencializada. Entendeu? É energia somatizada. Você precisa expelir essa energia através da mediunidade. Sei lá, ou não precisa, através da tua espiritualidade. O Sérgio Felipe fala assim, gente, independe de que forma você vai desenvolver a tua espiritualidade, essa energia precisa sair. Seja ouvindo as pessoas, seja fazendo um trabalho social, seja em qual religião você for. Mas vai lá e desenvolve a tua espiritualidade, essa tua conexão com Deus. Porque é isso que vai fazer você tirar essa sobrecarga. Porque o médium, ele precisa trabalhar para o bem. Senão ele adoece. E qual que é o projeto nosso? É de vida, é de saúde ou é de doença? Percebe? A gente precisa mudar a maneira como a gente pensa. E concluindo, a mediunidade é algo que tem que estar ao alcance dos espíritas. O que eu venho percebendo é que tem espírita com medo de espírito. Certo? Tem espírita que, sabe assim, às vezes acontece algum fato, ela fala, Ana, mas isso aí é espiritual? Olha, pode ser. Meu Deus, mas você não é espírita? Ah, eu sou, mas nossa, morro de medo de espírito. Pô, aí não. Mas o que acontece? Muitas vezes, mediunidade, espírito, não é tratado com tanta naturalidade no próprio centro espírita. Às vezes se faz um tabu muito grande com isso. Então, o que a gente propõe é que os centros espíritas trabalhem a mediunidade, chamem as pessoas para estudarem o livro dos médiuns, sabe? Trabalhar direito isso, porque os médiuns estão adoecendo. Essas pessoas estão morrendo por conta de uma mediunidade, muitas vezes ignorada ou mal desenvolvida. E é esse o propósito dessa palestra em si, da gente identificar os nossos sintomas clínicos e, a partir daí, desenvolver através do conhecimento, que o conhecimento liberta a gente. O conhecimento não aprisiona, ele liberta a gente para uma vida mais saudável. Certo? E que vocês falem, que vocês procurem saber a respeito da mediunidade, porque o contato dos espíritos com o plano material, que é o nosso,
ele é direto. E se dá de maneiras muito sutis, que nem a gente aprendeu aqui. Não vai se dar de maneiras ostensivas, né? Fenomenais, paranormais. Não, muitas vezes se dá de maneira sutil. Esses dias eu estava andando na rodovia, aí eu fui fazer uma ultrapassagem, eu falei, não, uma voz falou assim, Ana, não ultrapassa porque tem guarda. Não ultrapassa. E eu fui ultrapassei, o guarda me pegou ali na frente. Eu falei, vai, tonta. Está aqui para você escutar. Os nossos mentores estão à nossa espera. A gente só precisa se conectar com ele. É que ele está na FM e a gente está na AM. Como é que a gente vai se conectar? A física quântica falou, tudo é vibração. Certo? Tudo é vibração. Ok? Gratidão, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui. Adorei estar aqui. Nossa, muita gente, estou muito feliz. E obrigada por terem me escutado. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. E queria dizer que se me convidar, vem de novo. Tá bom? Gratidão, pessoal.